Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método a Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib. Você é convidado especial, principalmente se é a sua primeira vez por aqui, para fazer conosco o estudo hoje e depois, ir aprendendo um pouco mais, a caminhar com a gente nesse método maravilhoso de estudo bíblico. Seja muito bem-vindo de volta, você que está todos os dias aqui, que Deus abençoe a sua fidelidade. Vamos rezar? Fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Apocalipse capítulo 8, versículos de 1 a 5. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora. Aqui já vou parar porque tem uma nota de rodapé que eu quero ler. E aqui vai dizer o seguinte: na tradição profética, um silêncio solene precede e anuncia a vinda de Yahvé, a vinda do Senhor. A execução dos decretos contidos no livro aberto começa a desenvolver-se agora, segundo nova liturgia celeste marcada pelos 7 toques de trombeta. Então, as trombetas vão tocar, anunciando aquilo que Deus decretou que deve acontecer. Então, esse silêncio é o aguardar do pronunciamento das sentenças de Deus. Veja como que nós começamos a leitura do livro do Apocalipse e vimos que diante de Deus, diante do trono de Deus, sem cessar acontece o louvor e a adoração. Sem cessar. Dia e noite, eles adoram o Senhor. Quem? Os 4 seres vivos e os 24 anciãos. Dia e noite, sem cessar. Sem cessar. Até esse dia, até esse momento em que houve um silêncio de meia hora no céu. A gente tem dificuldade de penetrar a importância que é isso. Então, nesse sentido, a nota de rodapé nos ajuda a entender que, sabe quando você está diante de um tribunal, talvez a maioria de nós nunca teve a oportunidade de estar num júri, num tribunal, para esperar uma sentença. E essa sentença vai definir prisão ou não prisão, absolvição ou condenação. E existem diversos tipos de sentença que podem ser proclamadas. Aqui nós estamos diante do maior de todos e talvez, por assim dizer, o único tribunal que realmente importa. O de Deus. Onde para tudo no céu para poder esperar o que Deus vai definir. Esse é um momento extraordinariamente importante dentro do livro do Apocalipse. Versículo 2. Vi então os 7 anjos que estão diante de Deus, deram-lhes 7 trombetas. Outro anjo veio postar-se junto ao altar com um turíbulo de ouro. Um turíbulo de ouro, que servia para transportar as brasas acesas do altar dos holocaustos para o altar dos perfumes. Essa é a ação do turíbulo.
você já deve ter visto na missa o turíbulo, né? Nas solenidades, onde o seminarista, né, ele carrega o turíbulo e tem que manter a chama acesa ali, ele vai girando, às vezes até fora dos olhos do público, do povo que está na igreja, ele gira assim para poder manter a chama acesa e depois leva até o padre, o presidente, né, da celebração, que pega o incenso e coloca lá para que ele possa incensar o altar. Às vezes a imagem que está ali próximo ao altar, quando é uma festa de padroeiro, a solenidade de algum importante em que tem um santo, e ali faz a incensação tanto do altar do santo com a relíquia e do próprio altar do sacrifício, do ambão da palavra, onde o evangelho vai ser anunciado. Tudo isso acontece ali com a presença do turíbulo. E aqui ele vai dizer o que significa esse turíbulo no Apocalipse. Deram-lhe também quantidade de incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E na mão do anjo, a fumaça do incenso com as orações dos santos subiu diante de Deus. O anjo tomou depois do turíbulo, encheu-o com o fogo do altar e o atirou à terra. Seguiram-se trovões, clamores, relâmpagos e um terremoto. Então, depois do silêncio de meia hora, os 7 anjos que estão diante de Deus, que ali falavam os 7 espíritos de Deus, mas que o próprio Apocalipse dizia para não confundir com as características do Espírito Santo, dos 7 dons do Espírito Santo, mas que são 7 anjos que ali estão diante do trono de Deus também, junto com os anciãos e junto com os 4 seres vivos. Eles receberam cada um uma trombeta. Aí vem um outro anjo com o turíbulo para incensar o altar com as orações dos santos. Esses santos são os santos e santas de Deus, incluindo os mártires, que elevaram durante toda a sua vida e, na glória de Deus, continuam elevando a Ele as suas orações. Aqui eu quero fazer um parênteses. Se os santos elevam diante de Deus as suas orações, e elas são preciosas, e no momento mais importante das sentenças de Deus, essas orações, elas são elevadas com a brasa do altar do Senhor diante do Senhor Todo-Poderoso, por que eu e você não vamos contar com a intercessão deles? Por que eu e você não vamos contar com a intercessão dos santos? Que, como nós, viveram aqui nesse mundo, passando pelas tribulações e guardaram a fé. Por quê? É por isso que a igreja nos ensina que existe uma comunhão dos santos. Nós rezamos isso no credo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos. Nós rezamos isso no credo. E essa comunhão dos santos, ela liga céu, purgatório e terra. Ela liga. Porque no inferno não tem santo, né, gente? Só tem condenados. Onde tem santo? Na terra, lutando pela santidade, nós, a igreja militante. Tem santos no meio de nós? Tem. A maioria é pecador, mas tem santos aí. Tem gente se santificando. Eles estão rezando aqui. Tem santos no purgatório, todos que estão lá são santos, mas ainda precisam de tempo para entrar no céu. E tem os santos que estão no céu. Então, essas 3 realidades aqui, a igreja nos ensina que é a comunhão dos santos.
Então por que eu não vou rezar ao Senhor através dos santos? Porque eu não vou pedir a intercessão deles, que estão mais prontos do que eu? Não, meu irmão, minha irmã, você deve sim pedir a intercessão dos santos na sua vida. Deve sim, sobretudo, pedir a Nossa Senhora e a São José, que são os maiores santos da igreja. E depois, todos os outros grandes santos, doutores da igreja, deve sim pedir a intercessão. Por quê? Através da intercessão desses nossos irmãos e irmãs, nós temos as nossas orações aqui diante do altar do Senhor. Ele respira, por assim dizer, essas orações, esse perfume que são as orações dos santos. Senhor nosso Deus, quero pedir agora, por intercessão da Virgem Maria, de São José, dos santos arcanjos São Miguel, São Gabriel, São Rafael e de todos os outros santos e santas de Deus, que as nossas simples e pobres orações, nosso clamor, que os nossos sofrimentos aqui nesta terra, que a nossa tribulação pessoal particular seja vista e levada em conta nas preces dos santos e das santas que diante de ti oferecem as suas orações, levadas pelo anjo ao teu altar santo, para que na nossa tribulação nós também sejamos lembrados. No nosso sofrimento nós também sejamos alcançados pela sua graça, para que nós não falhemos no nosso testemunho, seja por um martírio de sangue, seja por um martírio branco, do sofrimento esgotante de cada dia, mas que é levado até o fim, na luta contra o pecado, contra o mal, contra as nossas misérias. Dá-nos essa graça, Senhor, porque nós precisamos muito. Somos fracos, somos limitados, mas com a intercessão dos nossos irmãos e irmãs santos e santas, nós também com eles glorificaremos o teu santo nome no céu para sempre. Amém. Mais uma coisa que eu queria colocar, que veio ao meu coração: não tenhamos medo do silêncio de Deus na nossa vida. Quando nós rezamos e às vezes a gente não escuta nada de volta. Não é porque Deus está indiferente, é porque Ele já tem uma decisão para tomar. Ele vai pronunciar no seu tempo. Vamos anotar no nosso diário? Temos aqui somente princípios eternos. Essas sentenças de Deus são aqui imutáveis e você vai anotar do versículo 1 ao versículo 5 na sua Bíblia. E anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocá-la em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, um comentário também. Comentário é muito importante, porque o que Deus faz com você na sua vida, você pode colocar aqui, porque vai ajudar muita gente também a entender e a assumir para a sua vida a graça de Deus, o poder de Deus. E também compartilha, porque esse compartilhar é a ação de caridade com muita gente que não sabe fazer o estudo bíblico, que tem dificuldade com a fidelidade na palavra de Deus, e aqui tem estudo todo dia. Vamos seguir juntos nesse método para fazer a Bíblia inteirinha, com a graça de Deus. Método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Habib. Quero aproveitar para falar aqui de que as crianças também podem fazer o estudo bíblico, viu? Ó, aqui eu tenho nas minhas mãos esse livrinho aqui, Meu Diário. Esse diário bíblico aqui, esse Meu Diário Bíblico aqui para as crianças, é totalmente didático para as crianças. Aqui a criança coloca o nome dela, esse aqui é do meu filho, mais novo, tá? Porque um caderno grande para ele acaba ficando difícil de se organizar. E aqui bem prático, tem todos os livros da Bíblia aqui explicando, explica como fazer o método para as crianças. É a adaptação desse método aqui, que é aí já para jovens e adultos, né? Adaptação. E aí a criança já começa a fazer. Para a sua criança aí a partir dos 6, 7 anos, está começando a aprender a escrever, maravilhoso.
porque você pode pegar essa Bíblia infantil aqui, totalmente ilustrada, a melhor Bíblia para crianças do mundo. É essa aqui da Canção Nova. Todos os livros da Bíblia aqui representados com as principais histórias para a criança poder fazer o seu estudo bíblico. E eu quero dizer para você mais uma coisa, tem um cupom de desconto, e aqui eu estou fazendo propaganda mesmo dessa Bíblia, mas o cupom de desconto é aqui do canal, a Loja Canção Nova, de uma maneira muito carinhosa, muito feliz, atendeu o nosso pedido e nós temos o cupom de desconto para você. Esse cupom chama-se Padre Jonas da Bíblia. Quando você for fazer compra de qualquer Bíblia na Loja Canção Nova, qualquer Bíblia que você escolher, pode ser essa aqui infantil, pode ser de adulto, pode ser qualquer tipo de Bíblia lá, de Jerusalém, da CNBB, Ave Maria, qualquer Bíblia. Você tem 5% de desconto, além do desconto que tiver naquela Bíblia lá, viu? É além. Se já tiver com desconto, você ainda tem mais 5% de desconto com esse cupom Padre Jonas da Bíblia. Sabe por quê? Porque o Padre Jonas tinha um sonho de colocar a Bíblia na mão de todas as pessoas desse nosso país. E assim nós vamos fazer a nossa parte também, tá bom? Então não perde tempo não. loja.cançãonova.com, com esse desconto Padre Jonas da Bíblia, você tem certeza com esse cupom de desconto de 5%, além dos descontos que já tiver. Se não tiver desconto nenhum, com esse você vai ter desconto, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.